Eu acho que com mais de 10 anos, sei lá quantos anos eu tenho trabalhando com marketing digital, essa é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida, que é: Vanildo, quanto eu preciso investir no marketing digital para eu ter resultado? É uma pergunta que ela é muito difícil de responder, porque para cada negócio existe uma variação, uma diferença, e para cada situação, para cada público-alvo é diferente. Não existe você pegar um orçamento que seja funcional para todo mundo. Não dá. Isso não é papo de gestor de tráfego, não é papo de gente que não quer te passar um valor, que tá sambando, que não sei o quê. Eu quero te explicar o porquê disso. Se você tá tendo problema, dificuldade em entender quanto você precisa gastar, e você já viu diversos canais no YouTube, muita gente enrola para falar isso, eu quero trazer talvez aqui um dos vídeos mais simples da internet para você entender. Eu digo isso porque eu já pesquisei sobre isso, eu nunca encontrei, eu tô trazendo aqui um pouco da minha experiência, da experiência das pessoas que trabalharam comigo e de como você consegue fazer para definir esse valor ideal para você, tá? Porque é uma coisa que acaba sendo um impedidor, né? Muitas pessoas não entendem como fazer isso e eu quero trazer uma luz, né? Uma visão para vocês, para que vocês entendam a capacidade de vocês trabalharem dentro de uma realidade que seja ok para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que orçamento baixo não vai trazer resultado expressivo, tá? Você vai ter um orçamento ali que é um orçamento de guerra. O que eu indico para você? Primeiramente, você tem que saber que as ferramentas Google, Facebook, TikTok Ads, qualquer um Ads, eles têm um valor mínimo para você conseguir colocar para uma campanha para rodar. Então, se você, para começar, investir menos do que esse mínimo, você já não vai nem rodar a campanha, tá? Nem rodar a ferramenta. Então, já vamos começar balizado de que, assim, pelo menos o mínimo você vai ter que ter para rodar na campanha. O que eu indico como mínimo? Pelo menos R$10, e se for nos Estados Unidos, $10 por dia, tá? Então, no mínimo, por ferramenta, você vai precisar investir R$300, $300 ou 300 euros, depende do país que você tá bom? Então, vamos partir desse caminho aqui. Para que você encontre o número-chave de quanto você realmente precisa investir, você precisa fazer uma engenharia reversa. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um mínimo para investir, que é pelo menos 300 de qualquer moeda que seja, e na verdade não é 300, é 10 por dia, tá? Vamos colocar esse número. Dá para investir menos? Dá, só que você não vai ter resultado. Você vai ficar mais frustrado. Eu já vi gente, eu invisto R$15 por mês. Porra, velho, não vai ter resultado. Você não vai nem extrair o mínimo da ferramenta. Então vamos partir daí, tá? Pra gente começar a ideia. Por que eu digo que é uma engenharia reversa? Porque você precisa colocar o teu carro na pista, colocar coisas para rodar, colocar uma campanha para rodar, para analisar esses números, e baseado nesses números, você vai realmente conseguir extrair o teu valor, né? Quanto custa a tua campanha. Como que você sabe se a tua campanha ela tá suficiente para você? Quando a sua agenda, o seu trabalho, ele tá lotado. Isso é o que faz com que o seu negócio seja um sucesso. Se a tua agenda, se você for um dentista, se você for uma pessoa que trabalha com agenda, ou se você for alguém que trabalha com construção e você tem a tua agenda lotada dentro do teu escopo de trabalho, se você for um house cleaning, tem teu schedule, enfim, a sua estrutura lotada, você sabe que você está tendo sucesso com marketing digital. Então, como que a gente descobre isso? Primeiro, a gente precisa de 3 números, que são os 3 números que eu falei no vídeo passado, que eu comecei a explicar, só que agora eu preciso detalhar um pouco mais para que vocês entendam. A gente está começando a rodar uma campanha de marketing digital e a gente começou com esse orçamento que a gente vai chamar de orçamento de guerra, que é o mínimo para a gente rodar. A gente vai rodar lá com os R$300, $300 e está rodando esse mínimo para entender esses números. Dependendo do nicho, esse valor vai ser um valor ok, e dependendo do nicho vai ser muito pouco. Você tem que saber assim, cara, quanto que custa o meu produto? Se o meu produto custa $5.000, R$5.000, por exemplo, às vezes o que você está investindo é muito pouco, dali para cima. Não, eu trabalho como cabeleireiro e 300 eu preciso fechar, sei lá, muitos cabelos, 10 cabelos para eu conseguir pagar esses 300 aqui. Aí tudo bem, entendeu? Então você tem que pensar no teu ticket médio. Eu sempre indico que quanto melhor o ticket, né, quanto maior o ticket,
mais facilidade você vai ter de entregar um resultado com um orçamento mais generoso. Então você tem que equilibrar isso aí. Isso é uma conta que a gente faz em outro momento, quando a gente for analisar a questão do ROI, a questão do investimento que você está fazendo, não é o caso desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui a gente precisa entender que investindo algum valor, a gente tem um custo por cada lead nosso. Como que a gente avalia o nosso custo por lead? Vamos imaginar que eu criei uma campanha e essa campanha tem uma landing page que tem um formulário, e esse formulário é o objetivo desse lead, é a forma com que esse lead é criado. Então vamos lá. Eu estou gastando esses R$300 aqui, que são os R$300 base para a gente conseguir construir a nossa campanha e entender os nossos valores. Se eu estou investindo R$300, alguns leads vão vir, a não ser que o meu formulário esteja muito ruim, muito feio, muito esquisito, que eu já vi demais por aí. Isso influencia, gente. Não é só a campanha que está errada. O seu formulário, o seu site, o seu criativo, as coisas em volta da sua campanha, elas influenciam tão quanto. Não adianta você chegar num site todo zoado, todo cagado e tentar converter nesse site, que se o site não tiver legal, não tiver funcional, ele não vai converter, ele vai ficar quebrado, ele vai ficar esquisito e você vai ter problema na tua conversão. Quanto melhor tiver, mais leads você vai ter, mais facilidade você vai ter. Quanto mais perguntas no teu formulário, menos leads. Você tem que ter essa noção, porque senão você não vai ter a performance máxima do teu resultado. Esses 300, eles vão gerar leads. Vamos imaginar que com R$300 eu gerei 30 leads, tá? Então, eu consegui com esses 300 gerar 30 leads. Muito legal. Eu consegui fazer com que 30 leads chegassem, levantassem a mão para mim, preenchesse o formulário dentro da minha landing page. Quanto custou cada lead aqui? Se eu investir R$300 e veio 30 leads, cada lead custou R$10. Então, o custo por lead meu, ele é de R$10. Certo? O que é o custo por aquisição do cliente, que a gente chama de CAC, que na minha opinião é um dos números mais importantes quando a gente olha para essa conta aqui. Ele é a quantidade somada de leads que eu tenho para gerar um cliente. Então, se o meu lead custa R$10 e a cada 10 leads eu consigo um cliente, então eu ligo para 10 leads, eu perco tempo aqui ligando para 10 para fechar um. O que aconteceu nessa brincadeira aqui? O meu custo por aquisição por cliente, na soma dos 10 leads, né, que eu tive para fechar um cliente, foi de R$100, tá? Então, se eu investir 300, eu tenho 3 clientes. Ou seja, eu tenho 30 leads e 3 clientes, porque a cada 10 leads eu fecho um cliente. Então, o meu lead custa 10 e o meu cliente custa 100. Se eu estou investindo 300 e eu tenho 3 clientes, quanto de retorno esses 3 clientes me deram? Vamos imaginar que eu vendi um serviço para cada cliente por R$1.000, tá? Então, esse eu vendi por 1.000, esse eu vendi por 1.000 e esse eu vendi por 1.000, para ficar facinho para a gente entender. O que acontece aqui? Eu tive um lucro bruto aqui de R$3.000. Certo? Esses R$3.000 que estão aqui, eles representam o lucro em cima do investimento de R$300. Ou seja, eu tive 10 vezes mais resultado do que o que eu investi. Eu tive um trabalho de falar com 30 pessoas curiosas para fazer isso. Eu converti 30 curiosos em 3 clientes e tive esse resultado de 3.000 em cima desses 300 que eu investi. A pergunta é, quanto que eu preciso investir no meu marketing digital? É 300 para mim ter 3.000 de lucro? Eu não sei. 3.000 para você é o suficiente? É bacana? O que vai responder essa pergunta? Eu espero que, se você está entendendo essa conversa aqui, você já tem esse número na tua cabeça, que é, depende do teu negócio. Vamos imaginar que eu sou um dentista, tá? Eu preciso de 4 clientes por dia. Eu preciso 2 na parte da manhã e 2 na parte da tarde. Se o meu custo por lead for 10 e o meu custo por cliente for 100 e eu vender cada serviço meu a 500 na média, como que eu faço essa conta? Eu preciso pegar o custo desses 4 clientes, que é R$100 cada um, e investir por dia. Se eu invisto esses R$400 por dia, eu consigo observar o meu mês. Aí eu penso assim, pô, o meu mês eu tenho 20 dias úteis, eu só trabalho esses dias úteis e eu preciso de 4 clientes por dia. Eu preciso multiplicar esse custo de 400 vezes 20, que são os dias de trabalho meu. Quanto que eu preciso investir nessa brincadeira aqui? Se eu preciso lotar minha agenda todo mês, 400 vezes 20, 8.000. Então a resposta para esse dentista aqui, quanto ele precisa investir, são R$8.000 para ele lotar a agenda dele e ter 4 clientes
por dia. Vanildo, mas R$8.000 é muito. R$8.000 é muito, eu concordo. Só que o que acontece? Cada cliente, ele te pagou 500, tá? Na média. Então, por dia, você tem que ganhar 2.000. 2.000 vezes 20... quanto que dá? 40 mil. Então você está investindo 8 mil para um retorno de 40 mil, desde que isso faça sentido. Se isso fizer sentido para você, você está ganhando 40 mil reais investindo 8. Se isso não for um lucro bacana, a gente está falando aqui um lucro de 5 vezes. Um ROAS, né, de retorno sobre publicidade, de 5 vezes. Você põe 1, volta 5. Se isso não for um lucro bacana, eu não sei o que é. Então você tem que pensar em todas essas possibilidades. Você tem que fazer conta para analisar. Vanildo, então tá, eu tô aqui, eu nunca fiz trabalho de marketing digital, nunca rodei nada, nunca rodei nenhuma campanha, como que eu descubro o meu custo por aquisição por cliente para mim descobrir? Não tem como adivinhar, não tem como, não tem. Esquece, tira isso da tua cabeça. Qualquer gestor de tráfego que chegar para você e falar assim, eu acho que você tem que investir tanto, eu acho que você tem que investir 1.000, acho que você tem que investir 1.000, ele tá enrolando você, ele tá mentindo para você, porque não é assim que faz. A forma com que faz uma campanha é da forma que eu expliquei agora. Qual que é a minha dica para vocês? Orçamento de guerra, acelera, põe para rodar, descobre o CAC. Isso você vai demorar uns 2, 3 meses para descobrir. Descobriu o teu CAC, custo por aquisição por cliente, você faz a conta e descobre o quanto você precisa investir. Vanildo, no começo eu sou um dentista aqui que estou começando e eu não tenho grana para investir 8 mil por mês ainda. Tudo bem, você quer investir 2 mil, você vai ter uma fração desse resultado. Mas não pense que você vai lotar a tua agenda com 300 reais, com 400 reais, com 500 reais, porque a conta tá feita ali, a conta tá desenhada. Então você tem que ter a consciência. Vanildo, não, o meu custo por lead é esse, meu custo por aquisição por cliente é esse, só que eu preciso de um cliente por dia, nos 20 dias. Você não precisa investir 8 mil, você pode investir 2 mil, que se você precisa de um cliente por dia, a tua resposta está aí. Então você repara que você precisa do custo por aquisição por cliente para você definir isso. O que acontece com a maioria das pessoas que trabalham com marketing? Isso é batata, assim. As pessoas que têm um negócio, que contratam um gestor de tráfego, contratam uma agência, eles não passam essas informações. Como que a agência vai descobrir o teu custo por aquisição por cliente se você não passar as informações dos fechamentos para tua agência? Pensa comigo aqui. Você precisa compartilhar as informações para que você tenha o valor de ROAS, se você tem o valor de custo para aquisição do cliente, a agência não tem como ter uma bola de cristal, ela precisa dessas informações. Você precisa chegar na agência e falar assim, agência, dos 10 leads que você me mandou, eu fechei 3, eu fechei por tanto. Opa, então agora eu consigo fazer a conta. Quanto cliente você precisa? João, aí, cara, eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais gente. Essa resposta, ela não pode ser uma resposta que fica no ar, que fica vagando. Ela é uma resposta objetiva e certeira. Ela é muito fácil de responder, na verdade, só que você precisa ter esses números. Se você for desorganizado, se você for um business que não tem organização para descobrir esse valor, para entender e para metrificar esse valor, aí eu não tenho como te ajudar. Eu tô te passando aqui o caminho das pedras, a forma mais fácil de você entender quanto você realmente precisa investir e de uma forma que seja palpável para você e identificável para você, tá? Na minha opinião, não existe uma forma mais simples no mundo de você entender quanto que você precisa investir em marketing digital. Se você olhar para isso aqui e achar caro, achar inviável, achar que não é para você, que enfim, que não cabe no seu orçamento, é simples, não faz. Eu acho que é melhor você não entrar num negócio que você acha que não vai funcionar, porque o problema, ele acaba sendo exponencial, tá? Porque pensa comigo aqui, ó. Se você está investindo 300, seu lead custa 10, vai chegar lead pra caralho pra você, tá? Porque o que acontece? Cada 10 reais que você investe, vai chegar um lead. Você tem tempo para atender essa galera? Para atender 10 e virar um cliente? Se você está fazendo isso aqui e você precisa de 4 clientes por dia, quem que vai fazer esse trabalho para você? De atender 40 pessoas para gerar um lead a cada 10 pessoas. É muita gente. Pensa, alguém no telefone por bastante tempo. Então, às vezes, se você vai contratar uma empresa para fazer o tráfego e geração de leads para você e você não tem uma equipe comercial ou uma pessoa especializada para fazer esse atendimento para você, que vai vir volume, você vai jogar dinheiro no lixo, você vai falar mal do seu gestor de tráfego, vai falar que não tem qualidade aquele lead, vai falar que o lead não está te respondendo, porque você
não fez o contato rápido, o contato direto, o contato qualificado comercial com aquele lead. Aquele lead, ele senta na frente do computador, ele está no celular, ele preenche o formulário, ele quer ser atendido na hora. Não interessa se for de madrugada, se for de tarde, de noite, de dia, qualquer horário, ele quer ser respondido naquele momento. Então, quando você entende isso, eu particularmente, na época que eu meio que negligenciava isso, eu não tinha resultado quase nenhum, assim. Quando eu coloquei na minha cabeça que o lead ele precisa de velocidade para ser atendido, ele está ali na emoção para fazer a compra do produto que você está vendendo, é muito mais fácil. Então é isso, tá? Eu espero que eu tenha deixado mais claro para você esse assunto. É um assunto que é complicado, é denso. Para quem é gestor de tráfego e está assistindo aqui, eu quero que você deixe um comentário, uma curtida aqui para ver se faz sentido para você, se isso ajudou você de certa forma a metrificar o preço também para o seu cliente, tá bom? Eu tenho certeza que a comunicação entre as duas partes ela precisa melhorar muito, e melhorando, você tendo entendimento desses fatores aqui, você vai conseguir com certeza definir um orçamento e um valor para sua campanha que vai ser efetivo e vai ser fit para você. Ela vai ser essencial para o sucesso do teu negócio, tá bom? É isso, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.